Então, o que que aconteceu? Como que foi comigo, né? Eu, desde lá dos 19 anos, mais ou menos, na verdade, né, sempre tive uma vida, vamos dizer assim, sim, uma vida escassa, mas eu não percebia que era escassa, porque como eu só via escassez, eu nem sabia que aquilo era escasso, né? É a vida, Bacana. é isso aí, né? É isso Fantástico. aí. Eu comecei a ver algo a mais, só que sempre também através de um contexto religioso, né? Ouvindo coisas negativas sobre dinheiro, sobre riqueza, tudo mais. E quando eu tinha 18, 19 anos, comecei a trabalhar como eletricista, ajudante de eletricista, na verdade. E a gente trabalhava no Alphaville, né? Em locais assim, com pessoas ricas, né? E aí eu comecei a ver aquilo e me incomodava ver a galera assim. Eu falava, pô, mas esses riquinhos aí, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Aquelas coisas que a gente aprende. Enfim, só que quando eu tinha uns 19 anos mais ou menos, eu comecei a namorar e tal, e aí eu e minha esposa, na época a gente ia casar e não tinha condições, né? Não tinha condições disso acontecer. E aí eu resolvi empreender. Foi aí que eu comecei a ver. Até então eu não tinha noção de como que era a minha mentalidade. Só que aí então a primeira coisa que eu resolvi fazer foi ser eletricista. Eu já sabia como ser e tal. Comecei a ser, pô, depois desanimei, fui para uma outra coisa, que era ser instalar câmera de segurança, alarme, coisa do tipo. Era um negócio, cara, era um negócio maravilhoso. Era coisa que eu fazia há 8 anos atrás, cerca de R$ 1.000 em um dia, tá? Entre a venda do produto e tal, e era coisa que antes eu ganhava em um mês. Era um negócio ótimo, mesmo assim eu larguei aquele negócio também. Depois montei uma loja de venda de perfume importado. Não deu certo no meio do caminho. E tudo isso aí perdendo tempo e dinheiro, tempo e dinheiro. Depois montei uma loja de relógios, vender relógio pela internet. Um baita negócio também, extraordinário. Também, antes eu falava que não deu certo, mas não é que deu certo. Eu não continuei, né, por travas na minha mente e tudo mais. E depois fui ser, como eu entendi ali sobre vendas pela internet, fui ser consultor para lojas virtuais e tal. E foi nessa época, como consultor para lojas virtuais, que eu comecei a me indignar, né? Porque, tipo assim, é aquele negócio, né? Tem um ditado que fala, né? Depois, como é que é? Depois de afundar vários navios, eu parei de culpar o mar, né? Porque antes a gente culpa o mar, né? Pô, o navio afundou, falando, pô, mas o mar também. Mas chega uma hora que você tem que falar, não, cara, não é o mar. E dói, né? Você, pode ser muito mais confortável, por mais que você esteja na merda, é mais confortável você aceitar que a culpa é alguma coisa externa. E aquilo foi me incomodando, e aí eu sei que por lei da atração, na época eu não tinha costume de ler livro, assim, lia a Bíblia e tudo mais, mas não tinha costume de ler outros livros, e por coisas do universo mesmo, fui conduzido a uma livraria, e de lá dou de cara assim com o livro O Poder do Subconsciente, né? Do início fiquei meio assim, falei, pô, poder do subconsciente, aí vi assim, esse negócio parece ser meio esquisito e tal, mas tive coragem, fui lá e comprei o livro. E foi aí, né, que tudo realmente começou a mudar, tudo, como eu tô dizendo, né, mudança, assim, a minha cabeça doía mesmo quando li aquilo, porque era algo muito diferente do que eu já tinha aprendido, e isso inicialmente também me trouxe muitos problemas, né? O maior problema dele, assim, vamos dizer, foi eu deixar a religião que eu seguia, né? Porque chegou um momento que não tinha como, né? Ou falei, cara, ou é uma coisa ou outra, né? Porque uma coisa aqui tá falando que eu tenho que ter uma vidinha desgraçada e que eu só vou estar tudo bem só daqui a algum tempo num paraíso, né? Quando E a você outra fala, morrer. cara, exatamente. E a outra falava, cara, você pode ter uma vida extraordinária agora. E, né, ficou naquilo um tempo e tal, até que eu decidi sair, e aí foi a primeira, vamos dizer assim, nem sei falar o que, foi uma coisa inicialmente catastrófica, né, porque ninguém mais, aí eu já não tinha convívio com nenhum amigo mais, todos eles, né, então, você imagina, você tem lá a pessoa que 20 anos foi criado com você, e de uma hora para outra não conversa mais, já não tem contato e tal, na questão, né, do casamento foi terrível também, enfim, foi uma situação muito complicada, mas depois disso, aí assim, é um negócio até difícil de falar o que aconteceu. É uma mudança tão extraordinária, né? As coisas realmente começaram a acontecer de forma incrível, né? A mudança mais visível, né?
tanto para mim como outras pessoas que me conheciam, é financeiramente, mas a maior mudança que eu sinto mesmo é uma mudança interna, de uma paz incrível, né, que eu nunca tive, que antes era aquela coisa do medo de estar fazendo alguma coisa errada, o medo de pecar e não acontecer isso, e, cara, hoje ter essa liberdade mental, assim, né, de saber que tudo é lícito, como eu falo, né, tudo é lícito, mas nem tudo é vantajoso, né, então, tipo assim, você não tem que ficar, sabe, preocupado se você está desagradando a Deus com coisas, com minúcias, né, com coisas irrelevantes, né, enfim, então, para mim, a grande transformação foi essa, óbvio, né, financeiramente é maravilhoso, tal, tal, mas para mim, a mudança interna, sentimental, é a que realmente, é a que não dá para ninguém ver, mas é a que mais, a maior transformação mesmo que eu tive. Tem até um capítulo no meu livro que chama assim, Por que ninguém entende que eu mudei? E é exatamente isso, porque na verdade, você quando muda, você é como se você estivesse com óculos de aquelas coisas 3D lá, né? De inteligência virtual, Realidade virtual. realidade virtual. Então você tem um óculos. Quando você muda a sua cabeça, quando você adquire informações desse nível, troca o óculos. Aí você começa a ver o mundo de forma diferente. E você começa a querer se expressar, contar as coisas que você está aprendendo, etc. E as pessoas que estão com outro óculos não compreendem isso. E elas estão dentro daquela caixinha. Só que você saiu da caixa. Você saiu da caixa. E aí começa as pessoas a lutarem, te julgarem. Porque o que é o julgamento? Nada mais do que um paradigma que ela olha. O seu paradigma, as suas atitudes são diferentes do meu paradigma, das minhas crenças, dos meus costumes, das minhas coisas. Então você está errado. Então eu julgo o que você está fazendo. E isso mata a gente, porque geralmente o que machuca não é do desconhecido, o desconhecido que se lasque. Isso vem de família, isso vem de amigos que não entendem o que está na tua cabeça. Então, se você não acreditar em si mesmo, acreditar que você é capaz e que Deus é bondade e amor puro, não tem por que você ir para o inferno ou por que ele te punir de alguma forma. Ele veio e criou a nossa vida, a nossa estrutura, todo o universo, com o intuito da gente experienciar o que a gente quiser. A bondade, a abundância, como Jesus diz, né? Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. E não uma vida mais ou menos, uma vida sofrida. A gente sofre porque a gente tem livre-arbítrio e não arbitrou na nossa vida no intuito de falar assim, eu vou escolher a riqueza, eu vou escolher a prosperidade, eu vou escolher a saúde, eu vou escolher um amor maravilhoso, eu vou escolher bons amigos. A gente não decidiu, não arbitrou, a gente está sendo levado pela sociedade, pela mídia, pelos pastores, pelos padres, pelos professores, tem até um rapaz que ele fala que é os 6 P's da nossa vida, né, que arregaça a nossa vida. Essas pessoas elas vão colocando informações, não quer dizer que esteja errado ou certo, eu nem acho que exista certo ou errado no universo, para mim nada tem significado. É você quem coloca o significado através do seu ponto de vista, ou seja, os seus paradigmas. Então, quando essas pessoas veem que você está agindo, pensando e tendo situações diferentes do que elas acreditam, elas se afastam, você vai se sentir só, isso é natural, então entenda isso, porque quando você começar a mudar, você vai se sentir sozinho, e a expansão da consciência, ela é muito solitária, principalmente quando você está num nível muito interessante. Você está num nível aqui, você quer vir aqui, só que você não dá um salto, igual as pessoas, um salto quântico, que sabe, pá, caiu lá em cima. Não, você vai gradativamente. E aí você está nesse meio, você não está mais com essas pessoas e você ainda não está com esse tipo de pessoa também. Cara, você entra meio que num desespero, porque você não aguenta mais aquelas pessoas, porque a cabeça já não bate, né? E as pessoas do quem você quer nem sabem que você existe, porque você também não está lá. Então elas não te veem. Você não está na frequência delas ainda. Você está nesse processo, nesse meio. Então é muito sofrido e solitário. Mas isso passa. E aí você começa a montar mastermind com pessoas incríveis, né? Uma mente mestra, né? Com pessoas maravilhosas. Você começa a ter amigos. Você começa a conviver com pessoas que estão na mesma frequência que você. E isso não tem preço. Mas tem esse processozinho aí que ninguém conta, né? É verdade, cara. Verdade. Essa é uma época realmente, vamos dizer assim, é um período de transição, né? Vamos falar assim. Uhum. Cara, você descreveu de forma perfeita.
Exatamente isso mesmo. Para alguns, você já está insuportável, mas você ainda não está na frequência de outros, realmente fica naquela ali. Mas se você tiver a paciência necessária para aguentar isso daí, vale a pena, né? Eu Eu falo posso que esse falar, eu falo momento por é o mim. momento de estudar, né? É o momento de você, literalmente, absorve a solidez ali, a solidão, a solidão, e estuda, cara. Porque você vai expandir mais sua cabeça, vai fazer curso, vai ler livro, vai fazer tudo para que você chegue num certo momento e fale assim, uau, agora, de repente as coisas começam a fluir, você não vai procurar. De repente as pessoas começam a fluir, as pessoas começam a vir, tudo acontece. Desculpa ter te cortado. Nada, é isso aí mesmo. Isso mesmo.